Uhum. Ô Gani, acho que é um tema bem importante também, né? Queria entrar nessa questão, até ia falar sobre exatamente, né? A visão aí, o Daúde até adiantou dessa questão do ICMS, acho que você trouxe um ponto muito importante, Daúde, até a gente falou muito sobre aqui. A gente está vendo, né, um esforço muito grande interno, né, no nosso cenário aqui, micro, para se resolver essa questão, a questão do ICMS, tem desagradado os governadores, claro, né? Muitos governadores muito preocupados, né, com essa questão. Aí vem uma possível solução de subsidiar, de repente, de outra forma. Só que a gente está vendo lá fora um cenário impactando muito alto o preço do petróleo, né? O Brent subindo, tem muitos analistas esperando que chegue no patamar dos $130 ali o barril, né? Em um tempo aí, num curto tempo. A gente está vendo um dólar também, né? Fazendo uma pressão. Seria nadar e não conseguir, né, sobreviver. Talvez uma medida paliativa para um agora que talvez vamos custar muito maior. Depois, afinal, até pela Abicom, a nossa defasagem já está quase em 19% ou 20% em relação ao preço do litro da gasolina. Já estamos defasado. Uma hora isso vai ter que se corrigir também, né? Pode falar, Isso chega, né? O Gani acho que acompanha bem isso. Eu fico aqui, eu queria ouvir o Gani também, ele é um professor. Com essa questão do Brent, onde está o preço hoje, e o câmbio, estou olhando aqui, já temos uma defasagem de 26%. Agora, isso está acumulado lá. Se isso for vai, né, colocar, aí vai ser difícil. Eu não sei o que o Gani acha disso aí, eu estou falando aqui, mas eu quero ouvir o professor. Qual seria a solução, né? Todo gênio ele tem uma capacidade muito grande de colocar numa frase uma ideia muito complexa e resumir. E o célebre economista Mises, ele diz o seguinte: o preço está alto porque o bem está escasso. E na verdade o que acontece? Por que há uma inflação global? Porque, em parte, o bem está escasso, a demanda está muito acima desta oferta. E isso ocorre com o petróleo por todas as causas que eu falei na minha fala anterior. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. Foi gerado toda uma desestruturação da cadeia produtiva, foi colocado muito mais dinheiro que a economia conseguia absorver. Os lockdowns, sem entrar no mérito sanitário, estão cobrando a sua fatura na economia, não tinha como ser diferente. Você restringiu a oferta, você potencializou a demanda com auxílios monetários, com taxas de juros artificialmente baixas. O que vai ocorrer? Vai ocorrer a falta do bem. O preço é um sintoma de que algo está errado e não tem muito o que fazer. À medida que o preço está alto, isso até ajuda a conter o consumo e com o passar do tempo, a situação acaba se normalizando. O que não pode é tentar controlar preço no discurso, controlar preço na marra, esse tipo de coisa a gente não pode passar por isso. Em relação ao ICMS, só para fechar, pode ter uma redução pontual na inflação? Pode, de 1,5 pontos percentuais. Mas quando voltar o ICMS também, qual que vai ser o problema? Toda essa inflação que a gente acabou tendo esse benefício, né, na hora que volta o imposto, a inflação volta também. Então a gente só está retardando o problema. Eu sou amplamente a favor de redução de tributos, desde que haja uma contrapartida fiscal. Então, como é que ocorre essa contrapartida fiscal? E sustentável, Paula? O Estado precisa ser mais eficiente. Por isso que passa por uma reforma administrativa. Mas agora é possível reduzir o ICMS porque as contas públicas dos estados estão vindo bem. É verdade. Mas isso é sustentável no longo prazo? Adoraria o ICMS, aliás, não só para combustível, para tudo, menor. Aliás, todos os impostos menores. Só que para isso ocorrer, o Estado precisa fazer a sua parte. O Estado precisa ser mais eficiente. Ô Gani, é que esse é um assunto muito delicado, muito complexo, também não é assim tão rápido para se resolver, né? Acho que caberia aqui horas até de discussão em relação a isso. Mas assim, eu tenho visto, né, algumas pessoas, alguns especialistas fazendo muitas críticas em relação, não especialistas de mercado, tá? Mas em relação à política, porque mercado a gente sabe que tem um outro pensamento ali, principalmente em relação a quando se fala dos lucros exorbitantes de Petrobras, né? Eu vi
vi ali alguns fazendo até uma comparação, que como chama aquela dos Estados Unidos? ExxonMobil. ExxonMobil tem um percentual muito menor de lucro do que a própria Petrobras. Tem a questão do monopólio da Petrobras, né? Apesar de ter as outras ali, mas vamos falar, é um monopólio porque responde por quase total, né? Eu não lembro agora o percentual, mas acho que é mais até de 90% dessa cadeia produtiva como um todo. Os especialistas de mercado sabem quão arriscado é você querer mexer ali na questão do lucro de uma estatal, porque tem os seus acionistas, né? Os acionistas, eles querem os seus dividendos, eles querem o lucro. Porém, o governo tem também, né? Ali recebe como majoritário essa grande questão aí do lucro. Seria um risco, de repente, o governo usar esse dividendo, esse lucro que ele recebe, não como um subsídio, mas talvez de uma outra forma para tentar conter essa questão? O risco seria até maior ou menor do que você limitar um ICMS e desagradar ali os governos? Porque numa distribuição que eu estava vendo ontem, uma pessoa comentando, esqueci até o nome dele, estava ouvindo na rádio, na divisão, os estados aqui do Sul e do Sudeste, eles acabam ficando com maior, né, com um número maior até da questão da divisão do ICMS, do que os estados mais de Norte, Nordeste, enfim, de outros estados, alguns outros, né? Não todos especificamente, mas isso faz um impacto para o estado. Se o governo usasse isso, o mercado, você acha que reagiria mal? Não diminuir o lucro, mas ele usar o lucro dele aí como uma alternativa? É uma boa pergunta que você fez, Paula, porque assim, o ICMS não afeta a política de preços da Petrobras, não afeta o acionista, então isso é muito bem-vindo nesse sentido. Por outro lado, traz um risco em relação com os governadores, com o Congresso Nacional e acaba represando uma inflação, né, que vem depois. Você tem um efeito de curto prazo, com certeza, e aí a ideia do governo tudo bem, na hora que volta o ICMS vai ter um efeito no IPCA, mas os outros preços já vão estar mais controlados, esses efeitos acabam se compensando. Por outro lado, você utilizar parte aí dos dividendos que o governo tem em relação à Petrobras para subsidiar o preço, não é de todo ruim. A gente não sabe exatamente como o mercado vai reagir, mas conversando com vários agentes aqui de mercado, na própria BMC, eu percebo que é uma ideia que muitos validam. Falam, ok, tudo bem, essa parte que caberia ao governo utilizar um subsídio. O subsídio, né, utilizar esses dividendos para tentar... porque aí você está bancando, fazendo um colchão ali, um fundo para a Petrobras, ela não está perdendo seus lucros e no final das contas o governo, leia-se nós, né, porque os dividendos do governo na verdade é nosso também, está pagando essa conta da Petrobras. Isso é menos pior, Paula, do que um controle direto nos preços. Sim. Tá? Então isso seria horroroso. Agora, entre o ICMS ou isso... Eu confesso que, olha, você me fez uma pergunta muito difícil, porque é uma imprevisibilidade em relação a como o mercado vai reagir com utilizar os dividendos da Petrobras numa forma de subsídios. Eu acho que não reagiria tão mal. Tá? Essa é a percepção que eu tenho conversando com os agentes de mercado. Porque seria não mexer no dividendos dos acionistas, mas sim do majoritário, que é ele, né, ali nessa situação. Porque a gente sabe que é um ano eleitoral, os governadores ali, principalmente que vão ser reeleitos, não estão satisfeitos. Podem até estar pianinho agora para não se queimar e saírem de vilões na história, porque pode ser que depois, olha, não foram aceitos por tais e tais governadores. Um exemplo, né? E aí eles saem de mal na história, eles estão meio que assim, mas pode ser que se vire depois, né, de reeleitos ou não, contra essa medida, né? E talvez a repercussão negativa venha a ser um peso bem grande, se caso o Bolsonaro seja reeleito, né? Exatamente, Paula. E além do que, eu acho que é muito, muito improvável que isso passe sem uma contrapartida para os governadores. Já houve na Câmara, colocaram lá, né, as contrapartidas de redução de pagamento de dívidas, o governo faz algum tipo de abatimento com o governo federal, com os estados, compensando a perda arrecadatória do ICMS. Acho que no Senado, aonde a relação entre os estados, leia-se os governadores e os senadores, ela é muito mais próxima. O Senado é um ente da federação que representa, por definição, os estados. Eu acredito que essa compensação será ainda maior. Quer dizer, vamos colocar no texto
mais compensações. Acho que os governadores não saem com uma grande perda de arrecadação. Então isso passaria no Congresso Nacional desde que os governadores tivessem alguma contrapartida. O que é importante dizer, em todos os casos, seja um subsídio via dividendos, né, utilizar os dividendos do governo para subsidiar aí o preço da Petrobras e ela não ter que mexer na política de preço e não ter perda de lucros. Seja o ICMS e o governo dando contrapartidas. Em todos os casos, isso é muito importante que fique claro para todo mundo, nós estamos pagando por meio dos nossos impostos. Sim. Nós não estamos vendo, tá, para onde está indo o dinheiro. O dinheiro não é carimbado, mas nós estamos pagando. O dinheiro do Estado, na verdade, não é que o Estado tem um dinheiro dele lá, não. O dinheiro do Estado é o dinheiro da sociedade brasileira, de nós. E da onde que ele vem? Ou vem por meio de impostos, ou por meio de empréstimos que o Estado faz juntamente à sociedade, que também é nosso. Então a discussão é, ok, nós estamos pagando, todos nós estamos fazendo um pacto fiscal aqui para ter o combustível mais barato, porque o combustível é um bem que todo mundo precisa, que está em todas as cadeias produtivas, então nós aceitamos fazer isso.